O cangaço foi um movimento marcante para o Nordeste, deixando marcas na memória, na cultura e no imaginário popular das pessoas. Diversos foram os cangaceiros que entraram para a história e são lembrados ora como heróis, ora como vilões sanguinários. Em meio a essas histórias, também surgiram homens que encamparam a luta para vencer esses cangaceiros. Um desses homens foi Zé Rufino, um conhecido sanfoneiro que abandonou a sanfona para se tornar um caçador de cangaceiros e entrou para a história como responsável por tirar a vida de Corisco, o Diabo Loiro, braço direito do famoso Lampião. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Tô aqui com vocês para revirar uma história da época do cangaço. Faz um tempo que a gente não fala do cangaço. O último vídeo que a gente teve do cangaço aqui foi com o nosso amigo Everaldo Moraes, escritor. Ele veio aqui e contou a história do Zé Baiano, se eu não me engano. E aí foi interessante, foi um vídeo que foi bem e tal. E agora a gente tá revisitando um pouco essas histórias do cangaço para poder mostrar o outro lado também, não o lado do cangaceiro. Agora a gente vai mostrar o lado do caçador de cangaceiro, do polícia que caçava o cangaceiro. E essa história é bastante interessante e o Zé Rufino é bastante conhecido. Então fica aqui para acompanhar com a gente esse fato curioso, beleza? Ademais, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai estar ajudando muito no nosso trabalho e a levar o nosso nome para frente. E claro, a gente conseguir atingir 1 milhão de pessoas, certo? Edu, por gentileza, meu querido, roda a vinheta. Galera, nós já contamos aqui algumas histórias de cangaceiros que se tornaram muito conhecidos e temidos pela região Nordeste e pelo Brasil todo também, né? Porque essa história transpassou o Nordeste. Mas hoje vamos falar sobre a história de um cara que ficou conhecido como caçador de cangaceiros, um cara que estava do outro lado. O seu nome é José Osório de Farias e ele era conhecido simplesmente por Zé Rufino. Zé Rufino nasceu em fevereiro de 1906 em São José de Belmonte, no sertão do estado de Pernambuco. Ele era filho de um casal cearense. O pai dele chamava Osório Gomes de Farias e a mãe Maria Rufino da Conceição. Zé Rufino descendia de uma família que teve que migrar para Pernambuco por conta de desavenças com família poderosa da região onde seus pais viviam. E é interessante porque é a mesma história do Lampião. O Lampião também teve que sair de suas terras por desavenças por questão de terra com coronéis. Desde muito cedo, o Zé Rufino mostrou muito talento para a música e se tornou um conhecido sanfoneiro que encantava a todos pelos lugares onde ele passava. Vivendo em uma época em que, como dizia José Lindos do Rego, um grande autor que a gente indica para vocês, abre aspas, quem não era cangaceiro, soldado ou beato, padecia na seca, ou sofria de fome, ou da violência. Zé Rufino viu seu caminho se cruzando com o cangaço mais de uma vez. Uma delas foi bastante traumática. Ele tinha conquistado muita fama como sanfoneiro e Lampião voltou a sua atenção para Zé Rufino. E o próprio Lampião chamou o Zé Rufino para entrar no bando dele. Falou, oh, você tem talento, cara, vamos entrar no nosso bando e tal. Zé Rufino recusou a proposta, mas viu que Lampião não gostou nada de ser contrariado, como não gostava. Então, o sanfoneiro disse que não poderia aceitar naquele momento, porque precisava resolver alguns negócios da sua mãe, que já era idosa na época e estava doente. Lampião interpretou essa fala do Zé Rufino como uma prova do seu valor e permitiu que ele seguisse o seu caminho. Então ele disse pro Lampião assim, não é nada contra você, Lampião, é que eu tenho que resolver coisas com a minha mãe que tá doente e tal. Então o Lampião aliviou para ele. Mas o sanfoneiro sabia que não poderia levar uma vida tranquila depois de se tornar alvo do Lampião e ter recusado a entrada no cangaço por ele. Assim, ele decidiu se mudar para Bahia e se tornar um oficial da Polícia Militar Baiana. Em entrevista a Glauber Rocha, Zé Rufino disse que preferiu se tornar policial a cangaceiro. Para ele, pessoal, os cangaceiros faziam miséria com o povo, tendo o fuzil na mão e o nome de Deus na boca, mas praticando maldades. Em pouquíssimo tempo, Zé Rufino se tornou tenente e passou a caçar cangaceiros e outros criminosos ligados ao cangaço. Ele tinha verdadeira raiva dos caras. Logo, ele se tornou um dos maiores caçadores desses cangaceiros, tirando a vida de vários homens extremamente temidos na região Nordeste. Gente que estava virando praticamente lenda lá, o Zé Rufino estava passando o cerol. As suas ações chegaram ao ouvido de Lampião. Em 1988, ele juntou seu bando para colocar fim à vida de Zé Rufino. Era a segunda vez que Zé Rufino ia trombar mesmo com os caras do cangaço pesado. Em 28 de julho de 1978, porém, Lampião perdeu a vida nas mãos da tropa de João Bezerra da Silva. Eram 5 horas da manhã,
quando o bando de Lampião percebeu que estava cercado, tá? Esse é um pouco do falecimento do Lampião. Então a gente tem um vídeo contando a história do Lampião aqui pra vocês, pouca gente conhece. Eles estavam acampados na fazenda Angicos, no sertão de Sergipe. O Lampião se sentia em segurança nessa fazenda, mas de acordo com relatos da época, ele foi traído e a Volante, que era o grupo de elite que caçava cangaceiro, descobriu o paradeiro dele. Foi na manhã desse dia que Virgulino Ferreira da Silva perdeu a vida nas mãos da Volante. E por que é importante a gente entender o falecimento do Virgulino, do Lampião? Porque o Zé Rufino vai caçar e vai tirar a vida do braço direito do Lampião, que virou o chefe do grupo quando o Lampião faleceu. O Lampião foi o primeiro a falecer nessa emboscada. O Lampião estava do lado de sua mulher, a Maria Bonita, que pediu pela vida dele, mas acabou sendo baleada também. Lampião levou 3 tiros, pessoal, um na boca, um na nuca e o outro na cintura, e assim chegava ao fim a vida do conhecido como Rei do Cangaço e figura mais importante e mais conhecida do cangaço também. Seu plano de dar fim à vida de Zé Rufino não se concretizou. No mesmo dia que Lampião perdeu a vida, outros 11 cangaceiros foram executados. Vários fugiram ou foram presos. Tava ali o primeiro desmantelamento forte do cangaço. Eles foram depois tirar a cabeça dos caras, seus corpos. Depois os corpos foram jogados ao céu aberto e as cabeças foram salgadas e embebidas em álcool. E depois foram mandados para uma feira de Alagoas e ficou rodando pelo Nordeste a cabeça dos caras. Com o falecimento do Lampião, o cangaceiro Curisco, que era braço direito do Lampião, jurou vingança. E ele não jurou vingança apenas ao homem que tirou a vida do Lampião, mas o cara que eles iam caçar, que era o Zé Rufino. Zé Rufino, então, se adiantando, passou a caçar o Curisco para evitar que ele levasse o seu plano de vingança adiante. No ano de 1940, Curisco e sua esposa Dadá decidiram abandonar a vida do cangaço, mas Zé Rufino e sua tropa descobriram o paradeiro deles, né, do casal de cangaceiro, e foram a galope atrás dos caras. Eles estavam, o Curisco e a esposa Dadá, estavam na fazenda Pacheco, na Bahia, e foram surpreendidos pelo Zé Rufino e o seu grupo da Volante. Curisco e Dadá tentaram fugir, mas Dadá foi atingida na perna e Curisco no abdômen. Curisco não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida algumas horas depois do encontro com o Zé Rufino. Com essa ação, Zé Rufino passou a ser conhecido como o maior caçador de cangaceiros da história, porque, segundo os historiadores, o falecimento do Curisco deu realmente fim ao grupo que mais aterrorizava o Nordeste, que era o grupo do Lampião. Zé Rufino sempre levava à frente de sua volante, seu grupo, um rastejador bem-te-vi. Ele nunca perdia rastro dos cangaceiros. Era muito experiente nessas ações de busca. A gente vê era um cara que era bom mateiro e bom de rastro no meio da caatinga e do sertão. Zé Rufino mandava seus homens sempre lutarem de pé, mostrando força e valentia, porque cangaceiros eram homens muito fortes e que conheciam a região onde os embates aconteciam. Ao falar sobre esses confrontos, pessoal, o Zé Rufino dizia que eles pareciam fantasmas saltando para fugir das balas com as suas cabeleiras voando. As lutas, pessoal, entre o grupo dos Zé Rufino e os cangaceiros eram muito duras e marcadas pela grande violência. Os adversários eram ferozes, mas Zé Rufino e seus homens eram firmes, não fugiu da luta e respeitavam os seus oponentes, o que contribuía para que tivessem sucesso. Mano, era confronto frente a frente mesmo e troca de tiro. O Zé Rufino travou muitas batalhas contra os grupos de cangaceiro. Dizem que ele tirou a vida de mais de 50 cangaceiros. A falar sobre o feito de ter tirado a vida do Curisco, Zé Rufino dizia que não pretendia executar o cangaceiro, mas que atirou que tinha sido alvejado primeiro. Zé Rufino não permitiu que seus homens tirassem a vida de Dadá, a esposa de Curisco, e garantiu que ela chegasse à segurança até Salvador. Ele disse que não tirava a vida de mulheres, ainda mais de mulheres desarmadas. Em sua entrevista para Glauber Rocha, Zé Rufino descreveu o momento em que eliminou o Curisco. E aí o Glauber Rocha ele descreve o que ele ouviu do Zé Rufino e o que foi a história. Vamos ouvir aí o depoimento e como que o Glauber Rocha descreveu isso para depois transferir para um filme, né? Abre aspas. Estou ferida, meu velho, gritou Dadá pulando no ar, baleado na perna. Mais fortes são os poderes de Deus, respondeu Curisco e fez fogo feroz contra o Major Rufino. O Major Rufino continuava correndo e disparava seguidamente no Diabo Louro, que fugia para o horizonte. Uma bala rompeu os intestinos e as tripas de Curisco saltaram. O Major se aproximou, viu o homem no chão, calmo, sem medo e sem dores, perguntou: por que você não se entregou, Curisco? E Curisco respondeu: sou homem de morrer, não nasci para ser preso. Como é seu nome? José Rufino. Então o rosto do capitão se contorceu e ele mordeu os lábios com fúria. Eram 5 da tarde, em ponto,
no mês de maio de 1940. Essa entrevista que José Rufino concedeu a Glauber Rocha foi publicada no Diário de Notícia de 21 de fevereiro de 1960. Nós achamos para vocês e foi fundamental na elaboração do grande filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. A gente indica para vocês, pedir para Edu colocar aí a foto. Deus e o Diabo da Terra do Sol é um filme maravilhoso. Inclusive é um dos filmes preferidos do Martin Scorsese, aquele diretor muito famoso, que é fã do nosso diretor, o diretor baiano Glauber Rocha. Beleza? Zé Rufino faleceu de infarto em 20 de fevereiro de 1969, mas deixou seu nome gravado na história do Nordeste pelos muitos feitos que conseguiu na luta contra o cangaceiro e o cangaço. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, é mais uma passeada que a gente deu no cangaço. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se, ajuda a gente no Pix. Tamo junto, vai ficar os 2 QR Codes aí, no Apoia-se a partir de R$2 vocês fazem uma assinatura, ajuda muito no nosso trabalho, e no Pix se vocês quiserem contribuir. Tamo junto. Fui, valeu!